Direto da redação. A Agência Nacional de Petróleo está fechando o cerco sobre uma das figuras mais controvertidas no ramo de combustíveis no Brasil. É o cerco se fechando contra a refinaria de Manguinhos e o seu controlador, apontado como o mega sonegador, Ricardo Magro. Esse homem ele tem cidadania hoje norte-americana, ele mora nos Estados Unidos, em Miami, e controla seus negócios no Brasil de lá. Porque ele foi preso no Brasil em 2016 sob acusação de fraude a fundo de pensão. E a partir daí, então, ele migrou para os Estados Unidos. Ele tinha a cidadania portuguesa, que era a cidadania europeia, mas ele já teria trocado a cidadania europeia pela cidadania norte-americana. Ocorre que a empresa dele, a Refit, é um dos alvos da Operação Carbono Oculto no Brasil, como evidencia a reportagem aqui do jornal O Diário da Guanabara. Você confere agora aí na tela. Aí. O que essa reportagem aqui, ela, entre outras coisas, essa reportagem ela destaca? Que a refinaria de Manguinhos, ela importava combustíveis ou produtos da Rússia. Era de forma, na verdade, a driblar as autoridades brasileiras sobre a questão tributária e também envolvendo da própria venda de combustível, porque a Manguinhos ela é uma refinaria. Então o que uma refinaria faz? Ela refina o petróleo. Mas o que Ricardo Magro fazia, e essa é a suspeita, é de que a Manguinhos não refinava petróleo, ela já comprava o petróleo e esse petróleo era distribuído por distribuidoras do próprio grupo, tá? Fazia a distribuição desse petróleo e vendia no mercado varejista. Então isso é uma ilegalidade, é uma refinaria que não refina, muito pelo contrário. Ela vende petróleo no varejo, ela compra, ela importa o petróleo já refinado de outros países como Rússia e vende. E esses navios eles chegavam ao Brasil para um determinado porto para driblar o serviço aduaneiro e se fazia o seguinte: a carga ela chegava ela era feita o despacho em um porto, mas ela era descarregada em outro porto. Então driblava desse jeito a Receita Federal. Então há uma série de ilegalidades ali. Essa interdição agora na sexta-feira, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, na semana passada, ela entrou para dentro da refinaria de petróleo da Manguinhos, a Refit, fazendo um levantamento completo, uma auditoria completa, encontrou ali uma série de ilegalidades que as autoridades no estado do Rio de Janeiro, para as quais fazia vista grossa. Isso aí vai dar cano ainda. E agora, na sexta-feira, então, a agência decidiu interditar. Interessante observar que a fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, que foi determinada a fazer essa devassa na refinaria de Manguinhos, não é a Agência Nacional de Petróleo no Rio. Veio gente de Belo Horizonte, de outra cidade, de outro estado. Por quê? Constata-se que a ANP no Rio de Janeiro estaria contaminada por gente associada ou que estaria a serviço do Ricardo Magro. Da mesma forma, em outros órgãos vão encontrar isso, porque ele tem muita influência, ele é apontado como uma figura muito influente. E ele é um dos maiores devedores de impostos do Brasil. No estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, sobretudo. Dívidas assim bilionárias. No estado do Rio de Janeiro recebeu um presentão, assim um afago para pagar essa dívida, que foi uma espécie de parcelamento de pai para filho. E você vai conferir na imagem agora quando é interditado, porque tem áudio na imagem aí com os caminhões. Põe aí o áudio aí, põe o caminhão aí, por favor, da interdição aí da refinaria Refit. Põe aí, por favor. A Horrível pediu para todos os carros se retirarem retirar do pátio, hein, ó. Todo carro saindo aí. Olha, isso aí foi, na verdade, um verdadeiro baque nos negócios do mega sonegador aqui no Brasil. Mas você vai agora também volta a reportagem aí do Diário da Guanabara, porque o cerco se fecha não apenas no Brasil. Jornais do Texas, onde o Ricardo Magro também tem refinaria, ele constituiu
Com o dinheiro que ele amealhou no Brasil, ele foi para os Estados Unidos, conseguiu cidadania norte-americana, comprou mansões com dinheiro sonegado no Brasil, tá? Da sonegação no Brasil. Montou uma refinaria também no Texas, que já é alvo das autoridades norte-americanas. E agora ele entra como alvo, você vê aí, essa foto que está aí no Diário da Guanabara, na reportagem, é, na verdade, uma reprodução de um jornal do Texas, que trouxe a repercussão da reportagem sobre a investida contra o Ricardo Magro no Brasil e também os reflexos que isso terão para os negócios dele nos Estados Unidos. O que diz a reportagem aqui? A interdição da refinaria Refit no Brasil e a apreensão de navios com combustíveis russos importados ilegalmente e as investigações por sonegação de impostos no âmbito da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, ANP e Receita Federal, estão lançando uma sombra sobre os negócios do mega sonegador Ricardo Magro. As ações das autoridades brasileiras não apenas abalaram suas operações no país, mas também ecoaram na mídia norte-americana, levantando preocupações sobre suas atividades nos Estados Unidos, especialmente no estado do Texas, onde ele controla uma refinaria que enfrenta problemas semelhantes. Então isso começa a criar problemas seríssimos. E um outro problema seríssimo aqui descrito aqui, que é citado nessa reportagem, é a importação de onde ele está comprando petróleo, da Rússia. Ele, na condição de cidadão norte-americano, com empresas nos Estados Unidos, comprando petróleo da Rússia, que é um país que está sob sanção das autoridades norte-americanas por conta da guerra na Ucrânia, ele, na verdade, desobedece leis americanas. Então, dentro dos Estados Unidos, ele poderá ter problemas seríssimos. Poderá ter até os negócios dele expropriados lá pelas autoridades norte-americanas, né? Isso é uma das possibilidades. E poderá enfrentar seríssimos problemas, ter as contas dele bloqueadas nos Estados Unidos. Isso cria um problema assim, de grande magnitude sobre os negócios do Ricardo Magro. E aqui outro trecho da reportagem destaca: a operação investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal que teria conexões com o primeiro comando da capital, o PCC, a maior organização criminosa do Brasil. E segundo as investigações, a Refit, antiga refinaria de Manguinhos controlada por Magro, seria a principal fornecedora de combustível para a Rodopetro, uma empresa suspeita de ser usada pelo PCC para lavar dinheiro do crime. A ação das autoridades culminou na interdição da refinaria da Refit no Rio de Janeiro. A ANP justificou a medida alegando uma série de irregularidades, incluindo suspeita de que a empresa estaria fingindo a produção de combustível para burlar impostos. Agora aqui já constatou, tá? A ANP, a agência, constatou que a Refit importava derivados de petróleo e simplesmente os misturava, sem realizar o processo de refino adequado. Uma prática que, além de configurar fraude fiscal, compromete a qualidade do combustível comercializado. Estava batizando o combustível. Além disso, a Receita Federal reteve 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de 290 milhões de reais, destinados a Refit, aprofundando a crise na empresa. Como é que essa empresa consegue ficar em recuperação judicial? Será que vai conseguir manter a recuperação judicial depois de tudo isso? Porque existem critérios para a empresa ela gozar do benefício, porque é um benefício de recuperação judicial. Ele está há 10 anos, há uma década, em recuperação judicial. É o campeão de liminares. Recentemente ele conseguiu uma liminar e enfiar a Rodopetro também em recuperação judicial. Assim, as relações de Ricardo Magro com o poder, ainda que ele seja uma figura muito reservada por questões óbvias, né? Todo mundo sabe por que ele tenta se reservar, mas os laços de Ricardo Magro com todas as esferas de poder no Brasil é algo visível e inquestionável. Mas vamos entender essa interdição da Refit no Rio de Janeiro na reportagem de Priscila Mazenotti.
A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, interditou as instalações da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, que está em recuperação judicial. A medida é para averiguar irregularidades encontradas durante operações de fiscalização realizadas pela agência e Receita Federal nesta sexta-feira. Segundo a ANP, a fiscalização era para verificar a suspeita de importações irregulares de combustível, descumprimento de medidas regulatórias e falhas operacionais e de segurança. Com a interdição, a Refit não pode continuar a atividade relacionada aos tanques e aos produtos apreendidos, que vão passar por perícia técnica. Também nesta sexta-feira, foram apreendidos 2 navios que vinham para o Rio de Janeiro e São Paulo carregados de combustível. A ação faz parte da segunda fase da Operação Cadeia de Carbono, conduzida pela Receita Federal com o apoio da Marinha e do Ministério de Minas e Energia. Na semana passada, a Receita já havia apreendido outros 2 navios com cargas avaliadas em 530 milhões de reais, incluindo 90 milhões de litros de derivados de petróleo. Em nota, a Refit disse que recebeu a notícia da interdição com surpresa e indignação, pois prestou todos os esclarecimentos à ANP durante o processo de inspeção. Esclareceu ainda que jamais atuou ou opera como empresa de fachada para atividades ilegais e que possui histórico comprovado de atividades legítimas no mercado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.